do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, escrito Joana de Ângeles. Lição número 39. Não te esqueça das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, a fim de estudar, Senhor, um pouco mais do teu Evangelho. Te pedimos, Mestre, que envolva todos nós, para que possamos aprender um pouco mais da tua mensagem através do estudo desta manhã. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O estudo da manhã é com a nossa companheira Simone Afonso, frequentadora aqui do CELC, com o estudo do Evangelho, do capítulo 28, o título Coletânea de Preces Espíritas 2, Preces por aquele mesmo que ora, dando continuidade ao estudo. Passo a palavra para a companheira Simone. Bom dia, queridos. Que a presença do Mestre Jesus continue em nossos pensamentos, em nossos corações, que com certeza Ele sempre está conosco. E como nossa irmã diz, nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, Coletâneas de Prece, em que Kardec formula várias preces para servir para nós como orientação, como bússola, porque às vezes, meus irmãos, nós estamos em situações tão difíceis, os nossos pensamentos não se reúnem numa prece, a gente não consegue formular palavras, nem às vezes pensar com clareza nas dores das nossas almas, nas aflições que nos acomete. E Kardec nos dá essa orientação para que a gente possa, ao ler as palavras que ele aqui coloca, acalmar o nosso coração e servir como um fio terra, para que a gente comece a pensar e a formular as palavras, os sentimentos, organizar a nossa mente, para que a gente possa, enfim, nos conectar com Deus. Jesus veio e nos ensinou a primeira oração, o primeiro fio condutor que nos liga a Deus, que é, que nós estudamos anteriormente, o Pai Nosso, a oração dominical ou a oração do Senhor. Essas orações nos servem para, nesse momento de maiores aflições, nós conseguirmos formular e organizar a nossa mente. Porque sabemos que a oração e a prece, mais nada são do que os nossos pensamentos indo na direção do Senhor. Mas às vezes as nossas dúvidas, nossos conflitos, os nossos medos são tantos que no desespero nós não conseguimos. E aí Kardec veio e nos trouxe no final essa coletânea rica e maravilhosa de preces espíritas. E a nossa prece de hoje é para pedir a corrigenda de um defeito ou de uma imperfeição. Mas podemos pedir em nossas preces a corrigenda de um defeito ou de uma imperfeição, mas pedir o quê? Para que tire de nós essa imperfeição, para que Deus tire de nós tudo aquilo que nós achamos que não é bom, que nos causa dor, que nos causa sofrimento. É nesse pensamento que Kardec formulou essa prece, que nós vamos ler lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, que Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Será que nós já conseguimos entender esse questionamento de Kardec? Será que a prece nos torna melhor? Ou a gente acha que a prece é apenas um instrumento para livrar naquele momento as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições? E aí os Espíritos nos respondem o seguinte: sim,
Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Este é um recurso, um socorro que jamais nos é recusado quando nós pedimos com sinceridade, porque Deus sabe tudo que passa dentro dos nossos corações. Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe as nossas angústias, Ele sabe as nossas aflições e Ele sabe o que nós precisamos, sempre. Mas cabe a nós irmos na direção dEle e pedir o auxílio desses irmãos abnegados, para que nos dê força, para que nos dê confiança, para que nos fortaleça a nossa fé e que a gente consiga mudar em nós tudo aquilo que é causa de escândalo, né? Lembrando da passagem lá evangélica, ou que nos causa dor, ou que causa no outro dor, porque muitas das nossas imperfeições, das nossas atitudes, causa no outro também dores, e nós somos responsáveis pela dor que nós plantamos no nosso caminho. Nós somos responsáveis pela dor que infligimos, e essa dor e essa aflição também vem em direção a nós. E nós vamos ver lá no Evangelho, no capítulo 5, as causas atuais e as causas anteriores dos nossos sofrimentos. Nós trazemos na nossa bagagem dores e aflições e dificuldades que nós temos que, nessa encarnação agora, tentar burilar. Mas nós também criamos nessa encarnação dores que nós vamos viver nessa mesma e que nós vamos levar para a próxima. Então, a prece nos torna melhor porque a gente vai pedir força e coragem e vontade de nos mudarmos, de fazer em nós a transformação necessária, que segundo o Espírito Joana de Ande nos traz, é um parto dolorido, é algo difícil, mas para que o neném nasça, há necessidade, do parto, e esse parto às vezes causa dor. E essa reforma íntima que temos que fazer em nós e nos defrontarmos com as nossas imperfeições, há necessidade de nós termos força, fé e coragem, porque não estamos sozinhos nunca nesse processo. Estamos sempre acompanhados da espiritualidade maior que ora e zela por todos nós. Então vamos para o 18, o prefácio, para que a gente entre no estudo propriamente falando. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Muitos, isso aí era corriqueiro falar, eu errei porque meu corpo é fraco, a carne é fraca. Não era assim? A gente não via isso muito ser dito? Mas o corpo físico é um instrumento guiado pelo Espírito. O corpo, essa matéria perfeita, criada para cada um de nós, conforme as nossas necessidades, que deu um trabalho à espiritualidade imensa de organizar a nossa encarnação, com o corpo perfeito para as nossas necessidades. À vista de cada um de nós, pode ser que o corpo não seja perfeito, tem uma imperfeiçãozinha ali que me incomode, mas para a nossa encarnação ele é perfeito, porque foi criado de acordo com a necessidade de nós, espíritos imortais. Então ele não decide, ele não escolhe, ele é instrumento do espírito inteligente. Somos nós que escolhemos, somos nós que agimos, somos nós que infringimos as leis, não o corpo. Então não podemos colocar na matéria, nesse corpo, a nossa responsabilidade. Cabe a nós assumirmos a responsabilidade das nossas atitudes, percebermos as nossas imperfeições. E aí vem com isso o arrependimento e vem com isso a reparação dos nossos atos. Nunca a culpa que nos prende no local que nós estamos, mas sim na responsabilidade de nos transformarmos, de escolhermos um caminho melhor.
né, de trabalharmos a nossa imperfeição, né, de resistirmos a ela a cada momento. E isso, meus irmãos, só acontece quando nós olhamos para nós e percebemos o que causa em mim essas atitudes, o que me leva a agir dessa forma, quais as minhas imperfeições é aquela que mais dor me causa, mais atribulações causa a quem está do meu lado. E isso só nós mesmos conseguimos avaliar. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Então, só de nós depende essa melhoria. A gente vai pedir nas nossas preces para que Deus nos ajude a passar por elas, nos dê força para a transformação, nos dê força para olhar para nós e percebermos que se eu estou em conflito no meu lar, muitas das minhas atitudes, do que está acontecendo, tem responsabilidade minha, eu tenho que mudar, por conta da minha impaciência, por conta da minha arrogância, por conta do meu egoísmo, por conta de situações que se referem a mim e não ao outro. Porque é fácil, meus irmãos, eu colocar no ombro de Deus ou dos meus companheiros as responsabilidades dos conflitos que estão na minha vida. Mas se nós formos sinceros conosco mesmo e fizermos essa viagem interna, nós vamos perceber que muito ou a maioria das situações eu poderia ter evitado. Se eu não fosse tão explosivo, se eu não fosse tão arrogante, se eu não fosse tão injusto, se eu não fosse tão impaciente. Mas quando eu faço esse mergulho dentro de mim, eu não posso ser também cruel comigo. Eu tenho que ter o auto-amor, o auto-perdão e o auto-cuidado, mas eu não posso passar a mão em cima das minhas imperfeições, porque quando a gente renasce, quando a gente reencarna, é para que a gente progrida, é para que a gente trabalhe em nós tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. E Jesus deixou para nós um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei que Jesus trouxe para nós. E quando nós fugimos dessa lei, transgredimos a lei, nós vamos sofrer. E isso acontece quando nós não percebemos as nossas imperfeições, ou então nós passamos a mão nela, deixando para outra reencarnação. Sou reencarnacionista, não consigo agora, vou deixar para outra. Mas se cada reencarnação é o momento que nós temos que aproveitar, pegando lá aquela situação que mais me incomoda e começando a trabalhar. Não vou conseguir trabalhar tudo, não vamos, e não criemos em nós essa ansiedade, mas pega aquela situação que te incomoda mais em você mesmo e comece a trabalhar, porque a gente não sabe se nós vamos ter uma outra encarnação tão rápido, quanto tempo vai demorar para que a gente retorne, qual a condição que nós vamos sair daqui, não é assim? Então, que a gente não deixe para amanhã, porque nós temos todos os recursos para que a gente possa vencer. E aí, na questão 909, Kardec pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então nós, pelo nosso esforço, poderíamos vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas imperfeições, que não causam só mal para mim, não só me prejudica, mas também reflete naquele que convive comigo? E aí os espíritos falam para ele: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Quando a gente lê essa resposta dos espíritos, a gente se choca, né? Fazendo esforços muito insignificantes. Não precisamos de esforço muito grande não, gente. Basta em nós a vontade, o que muitas vezes nós não temos. A vontade,
a coragem de olhar para nós, de mudarmos o que nós achamos que não está bom, que não é correto, mas que muitas vezes nós passamos ali, né, uma maquiagem para que a gente não perceba, para que eu não veja, porque eu não tenho coragem nem disposição de mudar, ou porque eu acho que aquilo ali não é meu, é o outro que me causa aquilo. Porque eu estava calma, gente, tranquila. Aí veio alguém e me tirou do sério, do prumo. Eu estava só cuidando da minha família. Eu estava só cuidando dos meus amigos. Eu não tenho tempo para ver mais nada para outras pessoas. Mas aí eles não entendem que eu estava dedicando a minha vida para cuidar deles. E eles não dão valor. Então são situações que nós vamos criando, que vão nos causando dor, e nós colocamos na culpa no outro, responsabilidade no outro. Mas o que nós fazemos, nós temos que dê a vossa mão esquerda, vossa mão direita, né? Essa passagem aí, que eu esqueci agora, desculpem, que a uma não veja o que a outra está fazendo. O que a gente faz para alguém, a gente está fazendo de coração. Não é para cobrar atenção, não é para cobrar carinho, não é para cobrar retribuição, não é para cobrar que a gente seja valorizado ou, nossa, que pessoa maravilhosa é aquela que faz tudo por mim. Então, as nossas imperfeições, a gente tem que perceber que refletem todos que estão no meu redor. E ele fala para nós que nós fazemos pouco esforço, que nós nos acomodamos. E isso faz com que a gente não caminhe mais rápido. Então, meus irmãos, quais são os nossos vícios, quais as nossas imperfeições mais difíceis da gente lidar? Vamos fazer esse mergulho, cada um de nós. Quais as nossas imperfeições que requer de nós um trabalho constante, insistente, persistente de reforma íntima? Porque não adianta o autoconhecimento, eu saber assim, eu sou impaciente, sim, eu sou invejosa, sim, eu sou orgulhosa, mas eu tenho que fazer a transformação. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Dentre os nossos vícios, de todos que nós temos, qual é o mais radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Onde está a causa do nosso do egoísmo? Nas nossas imperfeições, em nós mesmos, não no outro. Cada um é senhor de si, cada um sabe onde trabalhar e o que trabalhar. Nós temos que olhar para nós e ver que a causa de todo o sofrimento, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, está dentro de nós. Porque o nosso egoísmo não vai deixar que a gente veja que o outro está sofrendo por conta das nossas atitudes, não vai deixar que a gente veja as nossas imperfeições, e aí vai usar aquelas frases que a gente escuta muito falar aí. Tem personalidade forte, é uma pessoa de gênio. A gente veio falar isso desde criança. A criança está fazendo coisas que tem que ser educada, por isso que o espírito vem no corpo infantil, para que a gente apare ali as arestas das dificuldades que ele traz, e a gente chega e fala: a criança tem um gênio, personalidade forte. Nossa, puxou a mãe. Primeiro que a gente não puxa ninguém, a gente só puxa a aparência física, né? Os nossos pendores nós trazemos conosco de aquisições passadas. Se nós viemos como crianças, é para que a gente seja educado, é para que a gente seja podado desde a primeira crise. Aquela criança que se joga no chão, que a gente acha tão bonitinho, tem uma personalidade forte, aquilo ali já é indício de um espírito que precisa ser muito educado. Então, está dentro de nós a causa. Se nós não trabalharmos isso desde a tenra idade, nós vamos
e tropeçando até que a gente entenda que a gente tem que trabalhar, senão a gente vai sofrer muito. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Tanto sofrimento, tanta fome, tanta guerra, tanto abandono, tanta miséria física, moral e espiritual, por conta do egoísmo da sociedade, das pessoas que habitam esse planeta. Enquanto nós não trabalharmos o egoísmo que há individualmente, a sociedade em si não se transforma. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto seu egoísmo incomparável com a justiça, o amor e a caridade, uma das leis divinas. E ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Trabalhemos em nós o nosso egoísmo, trabalhemos em nós o nosso orgulho, porque ele vai fazer com que a gente não perceba as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos equívocos. E aí eu vou colocar no ombro de Deus ou no nosso essa responsabilidade. E a nossa maior missão, meus irmãos, que nós encarnamos com uma missão maior, é a do nosso progresso individual, né? Nós temos que aprender a imprimir resistência às nossas imperfeições. Conforme nós vamos caminhando nessa missão do nosso melhoramento, nós vamos conseguir ajudar aquele que está do nosso lado. Porque ninguém caminha sozinho. Ninguém está sozinho. Mas nós temos que fazer esse trabalho primeiro conosco para depois auxiliar. Cego não conduz cego. Nós temos que primeiro entender, nos transformar, para depois ajudar aquele que está do nosso lado. E entendemos que ninguém está sozinho. Nós temos lá nas questões 625 que Jesus é nosso modelo e guia. Então ele deixou para nós todo um ensinamento, todo um caminho a ser traçado. Sigamos por ele, refletindo, analisando, que nós vamos entender o caminho que nós temos que seguir para a transformação moral. E agora nós vamos entrar na prece, na questão 19. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Nós temos e conseguimos o discernimento. As nossas asas estão evoluindo da inteligência e da moral. Eu já consigo perceber o que é bom, o que é bem e o que é mal. Às vezes eu estou tendo uma atitude, uma palavra, um olhar, na mesma hora a minha consciência já grita, você está agindo errado. Na mesma hora, porque nós já temos esse discernimento. E quando nós adentramos a doutrina espírita, ela vai nos esclarecendo quanto à nossa responsabilidade, quanto ao nosso conhecimento doutrinário. Então, nós temos que ter o esforço de domar nossas más tendências, porque nós já conhecemos. Quando Deus não criou simples e ignorante, deu para nós o livre-arbítrio, nós começamos a escolher os caminhos. O bem, o mal estava ali para nós discernirmos e escolhermos. Muitos de nós optamos por dor, é o caminho do mal. Nós temos a lei de causa e efeito, estamos todos imersos nela. Conforme nós vamos escolhendo, nós vamos passando por ela. Nada se perde na lei divina. Tudo é contado nas proporções do conhecimento de cada um. Quanto mais conhecimento eu tenho do que é certo e do que é errado, mais responsável eu sou perante as leis divinas. Então, se eu hoje sou espírita, estudo os ensinamentos que o Espírito nos traz e sou guiada pelo nosso modelo e guia que é Jesus, eu tenho responsabilidade sobre meus atos. Eu já não posso dizer, não sabia. Não sabia porque feri meu irmão. Eu posso ainda ter até dificuldade de me transformar, e aí entra a prece. Dá-me força, Senhor, que eu ainda não consigo vencer essa dificuldade. Eu ainda tropeço no mesmo lugar, mas não posso dizer, não sabia.
Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. O orgulho nos tira a visão, porque a gente se acha bom demais, perfeito demais, só o outro é que tropeça, nós não. Né? E aí, os espíritos que querem muitas vezes que a gente caia, que a gente sofra, ou às vezes se liga a nós pela pura afinidade de sentimento, de pensamento, eles não vão colocar dentro de mim o que eu não tenho. Eles vão apenas alimentar ali o que eu já tenho dentro de mim. A minha vaidade, o meu orgulho, os meus vícios morais e meus vícios físicos. Eles vão se comprazer, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós cedemos ou não cedemos. A escolha é nossa. A responsabilidade sempre vai ser nossa, porque a existência nos pertence. Nós temos que dar conta dela. É claro que esse irmão, que muitas vezes acabe nos influenciando, também tem sua parcela de responsabilidade, mas nós estamos falando da nossa responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, gente. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a, e aí a gente coloca aquela que naquele momento mais está me causando dificuldade de relacionar comigo mesmo e com o outro. Se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Nós cedemos ao hábito, nós às vezes gostamos dessas atitudes, nos comprazemos com certas atitudes nossas, com certos vícios. E aí, eu pergunto a vocês, então por que nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, já que nós temos conhecimento disso tudo? Já que nós temos o amparo da espiritualidade, já que nós estudamos, nós percebemos tudo aquilo que nos causa sofrimento, porque nós ainda nos complazemos, porque nós ainda achamos prazer nas nossas atitudes, nos atos de arrogância, na impaciência, na ira, nós vamos alimentando, porque eu ainda não tenho vontade, a dor não chegou a um grau supremo para que eu mude. Porque a dor é aquela professora que faz com que a gente mude de caminho e nos coloca no prumo. Quando a dor vier superlativa, eu vou começar a reflexionar e pensar: essa minha atitude está me causando dor. Por enquanto, ela não está me incomodando tanto. É que nem aquela pedrinha pequenininha no sapato que a gente vai andando, aí depois eu tiro, vou jogar ela para o canto. Né? Mas quando ela começar a doer, eu vou parar, sacudir o sapato para que a dor passe. E assim vai ser conosco, quando as nossas imperfeições começar a criar em nós dores imensas. Não me criei justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. Deus não criou um para o bem e um para o mal. Mostrou o caminho e a gente conquistou o livre-arbítrio, começou a discernir e a escolher. Mas nós temos sempre a oportunidade de mudar de caminho. Todo dia é um dia de recomeço. Aquele de ontem que ficou para trás, que fez várias escolhas equivocadas, pode hoje resolver mudar. Pode hoje resolver se reconciliar com aquele que está a caminho. Jesus fala isso: reconcilia-se quem está a caminho, para começar uma nova caminhada nessa mesma existência. Então nós podemos sim recomeçar todo dia. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Todo dia você renasce para uma nova oportunidade. Vamos pegar essa oportunidade e vamos nos transformar, para que a gente possa ir ao encontro de Deus, para que a gente possa caminhar de uma forma e plantar menos dores para uma nova existência. Meus atuais defeitos ou imperfeições são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Aqui, pecado original, a gente vai entender como
as dores, sofrimentos, imperfeições que nós trazemos conosco de outras existências, das conquistas pretéritas. As nossas imperfeições, mas nós também temos coisas boas que já conquistamos, sentimentos bons que já está dentro de nós. Mas essas imperfeições que eu trago lá das minhas vidas pretéritas, não é para que eu continue alimentando-a, guardando. Não, é para que eu transforme. É para que sirva para mim de aprendizado nessa existência. Para que eu burile, para que eu transforme dor em alegria. Para que eu transforme compromisso de resgate em missão de amor. Essa é a nossa grande responsabilidade nessa reencarnação, missão nessa reencarnação para conosco mesmo. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Força é o que nós temos que pedir para resistir às tentações, às sugestões, tanto externa quanto nossa mesma, as nossas dificuldades de transformação. Nós vamos ter as sugestões espirituais dos irmãos que estão afinizados conosco e nós vamos ter dos encarnados também, daqueles que também querem que a gente continue da mesma forma, nos vícios físicos principalmente e também muitas vezes nos vícios morais. Mas nenhum deles é responsável pelas nossas escolhas. Eles têm as cotas de responsabilidade dele? Sim. Isso é com Deus e com eles. Nós temos a nossa responsabilidade de transformação, de resistir aos nossos pendores, de resistir àquilo que nós sabemos que já não faz mais parte da nossa caminhada evolutiva. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Cada imperfeição que eu vencer, nunca mais vou voltar nela. São conquistas do Espírito. Quando eu venço uma, eu já não vou mais passar pelaquela. Então que a gente consiga, de uma pequena, já ir começando a burilar. Se eu não consigo algo maior, se situações maiores ainda é para mim muito dolorida, vamos pegar aquela que ainda me causa dor, que eu consigo trabalhar, para que eu não perca nessa existência nenhuma oportunidade de melhoria. Para que eu olhe os conflitos que estão na minha vida e perceba que não vem do outro, ou só do outro, mas tem uma parcela muito grande minha, da minha incompreensão, da minha arrogância, da minha falta de amor, de perdão, ou muitas vezes, gente, nosso auto-amor, nosso auto-perdão. Quando eu me dou ou me deixo levar pelos vícios, eu não estou tendo comigo o auto-amor, o auto-cuidado, seja qual vício for. Então que a gente faça essa transformação, que a gente peça nas nossas preces força para vencer a nós mesmos, porque o nosso maior inimigo somos nós. Nós entravamos a nossa própria caminhada. Para terminarmos, o Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não me fique perdida, e para que quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Que a gente olhe para a nossa existência e veja o amor, o carinho, o cuidado de Deus para com cada filho, que não deixa ele se perder, nenhuma ovelha do Pai se perderá. E a encarnação é prova disso, que a gente vem quantas vezes for necessário para nos lapidarmos, para aprendermos principalmente a amar e perdoar, a cuidar de nós e do outro, a caminharmos junto na direção de Deus, a podermos ter condições de perceber Deus. E nós vamos entender que um dia vamos conseguir sermos um homem de bem. Está lá no Evangelho. O que é um homem de bem? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E que nós tenhamos fé. Fé de que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. Coragem para enfrentar nós. Olharmos para dentro de nós e realmente perceber as nossas dores, aflições, dificuldades. Porque é fácil você olhar para o outro, julgar, apontar o dedo. Mas ninguém está na pele de ninguém. Ninguém sabe a dor oculta que cada um traz. Que a gente olhe para nós
e faça a nossa transformação. E que a gente ore a Deus pedindo para que Ele, quem está do nosso lado, também consiga esse entendimento. E aí nós vamos, para nós terminarmos, lembrar lá do capítulo A Fé Humana e a Fé Divina, que fala para nós que se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisesse pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Nós temos dentro de nós todas as condições de vencermos a nós mesmos. Nós temos dentro de nós toda a ajuda necessária. Nossa, dos nossos anjos guardião, de Jesus nosso Mestre e de Deus nosso Pai. Então, que quando a aflição vier, quando a incerteza nos tomar conta e quando nós não estivermos conseguindo, vamos pedir ajuda. Pedir ajuda espiritual e aos amigos que estiverem do nosso lado. Que Jesus nos ampare, que nos dê uma semana, e o resto da semana de muita paz. Muito obrigada. Agradecendo a nossa irmã Simone pelo estudo da manhã. Vamos então elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que nesse instante, Senhor, possa ser derramado sobre cada irmão aqui presente o bálsamo, o refrigério, que acalme o seu ser, trazendo a luz do entendimento, a sabedoria de entender cada processo pelo qual passamos, que as suas dores materiais e espirituais possam ser amenizadas através desses fluidos que nesse instante estão sendo derramados sobre cada irmão aqui presente. E pedimos também, Senhor, que esse mesmo bálsamo seja levado a cada canto da terra, aonde há sofrimento, dores, irmãos necessitando do Teu amor, da Tua presença. Que eles possam, nesse momento, sentir o Seu amor, a Sua fé possa chegar ao entendimento de que Deus nunca nos abandona. Obrigada, Senhor, por mais esse dia em que podemos aqui estar, nessa casa de amor e caridade, estudando um pouquinho mais do Teu Evangelho. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.